A palavra de Deus nos testa no conhecimento acerca dele. Conhecemos a Deus? Em 1 João capítulo 2, versículo 3, na primeira parte, está escrito: e nisto sabemos que o conhecemos. A Bíblia fala que o homem pode se gloriar tão somente em conhecer a Deus. Até que ponto conhecemos o Senhor? Até que ponto a maioria dos cristãos conhecem o seu Deus? A própria palavra nos testará neste conhecimento. Como sabemos que o conhecemos? A primeira verdade bíblica para saber se o conhecemos está na resposta desse texto bíblico de 1 João capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Aquele que diz que conhece a Deus deve guardar os seus mandamentos. Guardar é conservar os olhos como um guardião, como um vigia atento. Conhecer é estar resolvido, é poder, é falar, é estar ciente, é perceber, é estar seguro, é compreender. Nisso sabemos que o conhecemos. O primeiro teste é se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que guarda permanece em Deus e Deus nele. O segundo teste. Nisso conhecemos que estamos nele. Como conhecemos que estamos em Cristo? Muito mais do que estar numa igreja, é preciso estar em Cristo. Primeiro teste, guardar a sua palavra. O segundo, como sabemos que estamos nele? Andando como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 5, está contida esta verdade. Nisso sabemos que estamos nele. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem verdadeiramente se aperfeiçoado. O amor de Deus se aperfeiçoa à maneira que andamos no exemplo de Cristo. Este é o segundo teste. Conhecemos que estamos nele, quando guardamos a sua palavra, se aperfeiçoamos e andamos como ele andou. O terceiro teste da palavra de Deus sobre como sabemos que somos filhos da luz. 1 João 3, versículo 10. Devemos dizer que filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é toda criatura que é filho de Deus, mas somente os que tomaram a provisão do Calvário, do sacrifício vivo de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Estes são filhos de Deus, são filhos da luz. E como sabemos quem são estes filhos da luz? 1 João capítulo 3, versículo 10. Vai estar a resposta. Nisso são manifestos os filhos da luz. Não vive pecando e pratica justiça. E ama o seu irmão.
porque estes são os filhos de Deus. 1 João 3,10 vai estar explícito que os filhos da luz são manifestos. Ele pratica a justiça e ele ama o seu irmão. Quem não pratica a justiça e odeia o seu irmão, a palavra de Deus vai dizer claramente que é filho do diabo. A ordem é amar a Deus sobre todas as coisas, e um semelhante a este é amar uns aos outros como a si mesmo. Como conhecemos o amor? O quarto teste da palavra de Deus. Nisto conhecemos o amor. 1 João 3,16 vai estar escrito: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. É a maior revelação de amor. É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque Ele morreu sendo nós ainda inimigos de Deus. Ele morreu quando ainda nós éramos escravos do pecado. Ele podia destruir o pecado, destruindo o pecador, mas aprove a Deus, no seu amor eterno, amar o pecador e morrer por ele. Então devemos também nós dedicar nossas vidas pelos irmãos. Buscai a paz por amor de meus irmãos, diz o Salmo 122, e amigo. Buscarei a sua paz. Quão bom e quão suave é, também diz a palavra de Deus, que os irmãos vivam em união. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Todos dizem: eu te amo, mas o amor de Deus, o amor perfeito, está derramado também em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, este amor tem que ser refletido, tem que ser manifesto em nossas vidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro teste da palavra de Deus sobre o que conhecemos de Deus é: nisto conhecemos que somos da verdade. Como conhecemos que somos da verdade? 1 João 3, versículo 13, versículo 19, vai estar escrito: nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele temos tranquilizado o nosso coração. A verdade vai ser manifesta quando nós amamos a palavra. Quando nós não amamos tão somente de palavra, mas de fato. Por isso, o amor tem que ser manifesto. O amor tem que ser verdadeiro. Porque conhecemos que somos da verdade quando amamos de palavra, não só de palavra, nem pela falar da língua, mas por obras e em verdade. Outro teste da palavra de Deus é como conhecemos que Ele permanece em nós. 1 João 3, 24, pelo Espírito que nos deu. Assim conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito Santo, que nos foi dado como nosso guia, como nosso professor por excelência. Ele nos ensina todas as coisas. Ele é o Consolador. Ele é o Paráclito, aquele que nos dirige lado a lado, indicando e dizendo: este é o caminho,
seguir por Ele. Outro teste da palavra de Deus é como conhecemos, como reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando ouvimos a palavra de Deus, somos guiados pelo Espírito da verdade. Quando não se ouve, quando se resiste a ouvir a palavra de Deus, é porque tal pessoa é guiada pelo Espírito do erro. Quem não suporta ouvir a palavra de Deus é guiada pelo Espírito do erro. O amor de Deus não pode estar nele. O Espírito do Santo de Deus não pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito do erro existe nele e faz com que tal pessoa não ouça a palavra de Deus. Que possamos fazer o teste do conhecimento da palavra de Deus, se conhecemos, se sabemos que o conhecemos, então guardaremos os seus mandamentos. Como sabemos se somos filhos da luz, não viveremos pecando, nem praticando injustiça, e nem odiando nosso irmão. Como sabemos se conhecemos o amor, quando falamos do Calvário, em que Cristo deu a sua vida por nós. Como conhecemos que somos a verdade, quando amamos de fato e não de palavra. Como conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que está em nós. E como reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando as pessoas ouvem a Deus, são guiadas pelo Espírito da verdade. Quem resiste à palavra de Deus é guiada pelo Espírito do erro. Que Deus te abençoe, que você possa crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.